Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Só para FC. Aqui, este vídeo agora é a parte 2, né, que é onde eu falo sobre os jogos da 13ª rodada, no caso a penúltima rodada da primeira fase. Agora nessa parte agora eu vou falar sobre os demais grupos, né, no caso dos grupos 5, 6, 7 e 8, né, no caso com algumas equipes já classificadas, outras ainda buscando vaga para a próxima fase. No caso agora vou falar sobre o grupo 5, né, onde tivemos aqui mais uma confirmação de uma das equipes classificadas, no caso tivemos os jogos entre Ceilândia e Grêmio Anápolis, né, onde o Ceilândia venceu por 1-0, Iporá e Brasiliense terminam empatado em 1-1, né, o Brasiliense já classificado, e o Iporá, praticamente mesmo se vencer na última rodada, não terá chance de classificação para a próxima fase. E o Anápolis, a equipe já classificada, acabou perdendo em casa para o Operário, e o Costa Rica, que confirmou sua classificação, acabou empatando em 2-2 com o Ação. Né. Com os resultados, né, o Brasiliense já classificado é o líder com 32 pontos, seguido pelo Anápolis com 24, o Costa Rica é o terceiro com 21 pontos, aí com esse empate a equipe garantiu a classificação. Em quarto o Operário com 18 pontos, em quinto Ceilândia com 17, na sexta colocação o Iporá com 15, o Grêmio Anápolis é o penúltimo com 11 pontos e na última colocação o Ação com apenas 5 pontos em 13 jogos. No caso já temos 3 equipes classificadas, né? O Brasiliense que tem, além de ser o primeiro do grupo aqui, já classificado há um bom tempo, também tem a melhor pontuação da tabela geral. Temos o Anápolis com 24 pontos, Costa Rica em terceiro com 21, e o Operário com 18 pontos, o Ceilândia é o quinto com 17, então no caso praticamente temos aqui o Operário e o Ceilândia brigando pela última vaga. O Iporá tem 15 pontos, mesmo se ele ganhar, iria a 18, só que ele não ultrapassa o Operário em número de vitórias, então por isso, mesmo se vencer, praticamente já está descartada a classificação do Iporá. O Operário, né, no caso, só depende dele, né, tem que vencer para garantir a classificação e torcer pelo tropeço do Ceilândia. E o Ceilândia, no caso, ele vai enfrentar o Costa Rica fora de casa, tem que vencer e torcer por um empate ou derrota do Operário. Outros duelos do grupo ali que são praticamente para cumprir tabela, temos Grêmio, Anápolis e Ação, e Brasiliense e Anápolis. No caso, se o Brasiliense vencer, na verdade ele termina ali com obviamente que já é o primeiro do grupo, mas termina como primeiro também na tabela geral, que isso influencia bastante, principalmente se caso a equipe chegar até as quartas de final, porque nas quartas de finais da Série D, os duelos são definidos de acordo com as campanhas feitas nas fases anteriores até a fase em questão. Agora vamos para o grupo 6, né? Grupo 6, onde nesta 13ª rodada já praticamente decretou ali as 4 equipes que estarão na próxima fase. Tivemos no estádio Ronaldo em Minas, né? O Caldense recebendo o Real Noroeste, né? A equipe do Espírito Santo levou o melhor vencendo por 1-0. Na Fonte Luminosa tivemos Ferroviária e Bahia de Feira, né? No caso aí o Bahia de Feira, numa arrancada incrível aí, venceu por 2-0, foi engatando a sua 5ª vitória seguida e com isso garantiu a classificação para a próxima fase. Nova Venécia e o RT terminaram empatados em 1-1 e o Pouso Alegre venceu a Inter de Limeira por 2-1. Aí com os resultados, né, o Pouso Alegre é o líder com 25 pontos, seguido pelo Bahia de Feira com 23, Real Noroeste 22 e Nova Venécia 21 pontos. No caso aí, as 4 equipes classificadas para a próxima fase. No caso, a última rodada vai servir apenas para definir quais serão as posições de cada equipe ao término desta mesma. A Inter de Limeira em quinto com 17 pontos, Ferroviária em sexto com 16, o RT em sétimo com 13 pontos e a Caldense na última colocação com 2 pontos em 13 jogos. Agora vamos para o grupo 7. No caso, o grupo 7, onde também teremos aí definições para a última rodada. No caso, pelo menos já temos 2 equipes já classificadas. Tivemos o duelo entre Nova Iguaçu e Santo André, onde a equipe carioca venceu por 2-1. No duelo das equipes classificadas entre São Bernardo e Paraná, o jogo terminou empatado em 1-1, né? No caso, após 12 jogos aí, o São Bernardo sofreu o seu primeiro gol na competição, né? No caso, não havia tomado gols até então, mas ainda assim mantém uma excelente campanha, já classificado. O Paraná também, né? O vice-líder com 23 pontos. Nos demais duelos também tivemos a partida entre Pérolas Negras e Cianorte, né? Onde o Cianorte venceu fora de casa por 2-0. E fechando os jogos da 13ª rodada do grupo 7, o Oeste venceu a Portuguesa por 2-1. No caso, a Portuguesa
vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas, né? No caso, se empatasse ou vencesse o Oeste, já garantiria a vaga nessa rodada, mas agora ficou tudo para a última rodada. No caso, São Bernardo é o líder com 27 pontos, Paraná é o segundo com 23 pontos, ambos já classificados, a Portuguesa em terceiro com 18, Oeste com 17, Nova Iguaçu com 17 pontos, o Cianorte com 14, Santo André com 12 e Pérolas Negras com 8 pontos em 13 jogos. Aí na última rodada, teremos os duelos entre Cianorte e Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu jogará fora de casa para buscar a classificação. No caso, a equipe ela tem que vencer seu jogo, independente de tropeços de Oeste ou Portuguesa. O Paraná recebe o Oeste no estádio Dorival de Brito, né? Os jogos serão realizados no domingo, né? Todos às 15 horas. O Paraná já classificado, né? O Oeste está buscando a classificação, no caso, basta vencer seu jogo ou torcer por tropeços dos demais rivais. Teremos Santo André e Pérolas Negras, né? Jogo que é só apenas para cumprir tabela. E no estádio Luso Brasileiro, a Portuguesa recebe o líder São Bernardo, no caso a Portuguesa dependendo somente de si para classificar para a próxima fase. No caso, vencendo São Bernardo já garante a vaga para a segunda fase da competição. E para encerrar o vídeo aqui, vamos falar do Grupo 8. Né? O Grupo 8 que praticamente entre os 4 primeiros não mudou tanto, né? Mas só que precisou somente dessa rodada para confirmar de vez, né? No caso, as 4 equipes para a próxima fase. No caso, tivemos os duelos entre o Juventus contra o Caxias, né? Onde a equipe gaúcha venceu fora de casa por 3-0. O UFC Cascavel venceu o Marcílio Dias por 3-0. O Aimoré venceu o Próspera por 1-0. E o Azures perdeu em casa para o São Luís por 2-1. Apesar da derrota, né, o Azures já garantiu a vaga para a próxima fase. No caso, o grupo 8 tem o Caxias líder com 24 pontos, seguido pelo Azures em segundo também com 24 pontos, o Aimoré em terceiro com 24 e na quarta colocação Cascavel com 22. Em quinto, São Luís com 17, em sexto, Marcílio Dias com 14, Juventus com 11 e o Próspera na última colocação com apenas 6 pontos. E para a última rodada, no caso, como já temos as 4 equipes definidas, no caso, teremos aqui o duelo entre São Luís e Juventus, né? No caso, é um duelo aí protocolar, só para cumprir tabela. Jogos serão realizados neste sábado, dia 16. Todos os jogos serão às 15 horas. O Próspera recebe o Cascavel, né? No caso, a definição aqui no grupo 2 só que são das posições, né? Quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Para depois definir quais serão os duelos para a segunda fase. Caxias e Azures, né? Também é um confronto entre o líder e o vice-líder. E o Marcílio Dias que recebe o Aimoré, também o Aimoré já classificado, e o Marcílio Dias apenas cumprindo tabela nesta última rodada. No caso, ao todo, das 32 equipes para a próxima fase, já temos 24 vagas garantidas. Agora, né, restando apenas 8 vagas aí para definir quem estará na segunda fase da competição. E, obviamente, né, quando encerrando essa primeira fase, vamos fazer um comentário sobre os duelos aí, quem são os favoritos, quem pode surpreender, né, porque na Série D tudo pode acontecer e você acompanha tudo aqui no canal só do Então FC, porque aqui a Série D tem muita procedência e muita decisão aqui no canal. Valeu!